Saiu um dos melhores concursos da área fiscal. A CGE Santa Catarina é um excelente concurso. Se eu ainda estivesse estudando, se eu tivesse já passado, certamente é um concurso que eu faria, porque é um estado muito bom de se morar, com um salário excelente. Tudo que todo mundo quer. Vamos conversar sobre esse concurso? Bom, se você não me conhece, eu sou Wagner Fernandes, já passei em diversos concursos, atualmente sou auditor fiscal da Receita Estadual do Estado de São Paulo, da mesma área da CGE, área, a gente engloba aí fiscal e controladoria. Vamos ver nesse vídeo informações básicas, formação, prova objetiva, checklist do aprovado e no final a gente vai conversar sobre uma estratégia para quem está iniciando e para quem já está estudando há algum tempo. E o checklist do aprovado é mais ou menos o mínimo que você precisa saber para passar em qualquer concurso público. Vamos começar então com as informações básicas. A banca é a FGV, a gente sabe, a FGV é uma banca complicada, complexa, você tem que estudar muito carinho. Língua portuguesa para a FGV não é qualquer um que consegue entender aquelas maluquices, você tem que estudar com um professor adequado e a gente conversa já sobre isso. As vagas são 95 vagas imediatas, mais 50 de cadastro de reserva. Cargo é um cargo de auditor do Estado, um cargo muito importante. Salário, gente, não é isso, vai ser mais, a gente sabe que vai ser mais. Mas já tá bom, R$21 mil. Escolaridade superior, a gente já fala sobre as vagas. As inscrições são de 3 de outubro a 10 de novembro. A prova vai ser dia 21 de janeiro de 2023 e a taxa é R$170. Então, a partir do dia 3, na página da FGV, você já pode inscrever-se. Eu estou deixando o link aqui do edital, porque é importante você também ler com carinho o edital. Aqui eu vou dar um resumão sem enrolação. As formações, administração, vamos falar da ampla concorrência, são 17 vagas, ciência da computação 15, ciências contábeis 13, direito 28, economia 12, engenharia civil 10. Então essas são as formações, você tem que ter diploma nessas áreas. A prova objetiva vão ser 14 de língua portuguesa, é o que eu falei, língua portuguesa da FGV, deu uma atenção especial. 11 de auditoria governamental, 7 de controle da administração pública, 7 de direito constitucional, 7 de direito administrativo, 7 de administração financeira e orçamentária, esse 7 aqui tá louco, 7 de administração pública e 60 de conhecimentos específicos. Essa de conhecimentos específicos você tem que dar a maior parte da atenção e dê uma atenção boa para a língua portuguesa e auditoria. O resto você vai estudar com certeza, mas a maior parte do tempo eu quero que você foque nessas 3 disciplinas, que vai ser uma estratégia melhor para você. Vamos agora ao checklist do aprovado, que é o mínimo que você precisa saber para passar não somente neste, mas em qualquer concurso, ok? Bom, primeira coisa, você tem que conhecer técnicas de estudo e memorização, principalmente a técnica do estudo ativo. E o que é essa técnica do estudo ativo? Na escola a gente aprende de uma maneira passiva. O professor ensina, ou na universidade a gente lê de uma maneira passiva, faz uns exercícios de uma maneira passiva, ou seja, é como se a gente ficasse lá parado e a informação entrando na nossa cabeça. Isso não funciona muito bem. O que é o estudo ativo? É você dar trabalho para o seu cérebro. Quanto mais trabalho você der para o seu cérebro, mais a informação vai entrar e vai para a memória de longo prazo, porque é essa memória que você precisa para o dia da prova. Então, quando você está aprendendo, quando você está vendo uma aula, quando você está ou lendo uma apostila, você tem que estar ativo. O que é estar ativo? Estou vendo a aula, vou fazendo perguntas, vou fazendo tópicos, já vou fazendo um resumo, já vou tentando raciocinar com o professor, já vou desenhando aquele esquema, já vou fazendo um fluxograma, você já vai ativamente participando daquele processo. Se está lendo a apostila, sublinhe as partes mais importantes, faça um resuminho com tópicos, já levante questionamentos, você tem que estar ali raciocinando junto, porque uma leitura pode ser muito sonolenta se você não trabalhar dessa forma. Você tem que estar atento, pensando e analisando tudo.
Revisões são muito importantes, e revisões ativas é o seguinte: você não vai pegar o seu resumo e ler. Antes de ler o seu resumo, você vai ver o título do que se trata, e antes de ler, você vai tentar se lembrar de tudo que consegue sobre aquele assunto. Uma vez que você lembrou de tudo, aí sim você volta para o resumo, e aquilo que esqueceu você grifa com letras garrafais para depois se lembrar. Mesma coisa, questões de concurso anteriores. Você não vai simplesmente fazer a questão para ver se acertou ou errou, não. Você vai destrinchar, garimpar, botar uma lupa, botar um zoom naquela questão, analisar enunciado, analisar letra a letra para ver se você sabe, se você não sabe aquilo. A partir daquela questão você vai voltar na teoria. E esse é o estudo ativo, é você ativamente participar de cada etapa. Dá mais trabalho, é mais demorado, mas 10 minutos de estudo ativo é muito melhor do que 5 horas de estudo passivo, porque o estudo passivo não vai para a memória de longo prazo, o estudo ativo vai. Bom, agora a gente tem que entender métodos de compreensão. O que são métodos de compreensão? São ferramentas que a gente utiliza para ver se compreendeu assuntos complexos. Você não precisa utilizar para toda a matéria, mas você pode utilizar para aquelas partes mais pedreiras mesmo, aquelas partes mais difíceis. A autoexplicação é um método muito simples, é o meu favorito. Você imagina que está dando uma aula para alguém e explicando o que você acabou de aprender. E o legal da autoexplicação é que no momento que você trava, é ali que você não aprendeu. Aí você volta, aprende e continua explicando para esse abajur imaginário ou no espelho. A técnica Feynman é você imaginar que está explicando aquilo para uma criança, mas claro, ela é um pouco mais complexa, essa técnica. Todas essas técnicas eu tenho vídeos grátis, é só me pedir nos comentários que eu te mando. Bota aí, eu quero os vídeos grátis que eu mando para você. Mas a técnica Feynman, ela tem são 4 etapas, mas a ideia geral é você transformar o conteúdo de uma maneira tão simples que até uma criança vai entender. E se você conseguir isso, você realmente masterizou aquele conteúdo, e se você fizer isso, ele já vai direto para sua memória de longo prazo. Tem o método SQ3R, que é pesquisar, questionar, leitura, recitar e revisar. Eu não utilizo muito ele, mas muita gente usa e é muito bom para essas partes mais complexas. São 3 métodos de compreensão que eu posso te mandar material. Agora a gente tem métodos de anotações. E para que você vai fazer a anotação? Primeiro, para prestar atenção e continuar num estudo ativo. E a segunda parte importante de você fazer a anotação é para você depois fazer revisões ativas sobre aquele assunto. Tem esquemas, que são esquemas, desenhos, fluxogramas. Temos flashcards, que é um método que eu uso muito. Tem o aplicativo Anki para você utilizar, que é aquelas cartas que de um lado você tem a pergunta, do outro lado a resposta. Temos os mapas mentais, que são desenhos bem legais para você lembrar o conteúdo. Temos tópicos, que eu gosto muito também. E tem outros métodos de anotações, resumos. Tem muitos métodos de anotações, esses são os principais. Mas métodos de anotações você vai utilizar para sintetizar o conteúdo para depois revisar de forma ativa. Métodos de revisões, a gente tem a repetição espaçada, que é o seguinte: para mandar uma informação para a memória de longo prazo, em média você tem que ver aquilo umas 7 vezes e ver rapidamente. Então você tem que ser exposto àquele conteúdo umas 7 vezes, ou fazendo uma questão de concurso anterior, ou revisando as suas anotações, ou relendo os tópicos principais, mas você tem que estar exposto aí umas 5 a 7 vezes ao conteúdo para ir para a memória de longo prazo. Então ao longo do tempo você tem que pensar em repetições espaçadas. Geralmente eu recomendo de tanto em tanto tempo você fazer questões sobre aquele assunto para conseguir mandar para a memória de longo prazo, simulados e também os próprios resumos que você organiza de forma de revisão. Agora, métodos de memorização. E métodos de memorização, eu quero que você entenda que você não vai precisar utilizar para todo o conteúdo, mas sim para partes específicas do conteúdo que você tem mais dificuldade de lembrar. Por quê? Talvez as revisões, as questões de concurso anteriores, as suas anotações sejam suficientes para já mandar para a memória de longo prazo, mas tem coisas que você precisa de alguma outra ferramenta. A gente tem o Palácio da Memória, o método de Locke, que é o seguinte: é você imaginar
que está numa sala e coloca os elementos ali na sala. Tem todo um método, eu tenho um vídeo explicando sobre isso, acho que até mais de um vídeo. Me manda nos comentários que eu te mando. Temos o método da história, que é você criar uma historinha para lembrar dos elementos que você precisa. E temos os recursos mnemônicos, que é aquele só Sediva Plus, sei lá, você faz letrinhas, coisas assim, para conseguir memorizar o conteúdo. Opa! Bom, esse aqui, o Palácio da Memória, é um método de memorização que é utilizado pelos campeões de memória, mas ele dá muito trabalho, então eu não recomendo você utilizar, na verdade nenhum deles eu recomendo você utilizar para todo o conteúdo. Para a maior parte do conteúdo, ali a revisão e as questões de concurso anteriores vão ser suficientes, mas realmente em alguns momentos a gente precisa utilizar esses outros recursos. Bom, métodos de controle de estudo e disciplina. Primeiro você tem que entender como dividir o tempo dos seus estudos. Você viu que você tem que dar mais atenção para algumas matérias e menos atenção para outras. Isso significa que você vai estudar? Não. Significa que você vai estudar mais horas umas e menos horas outras. Mas como fazer isso? Você tem que levar em consideração o seu conhecimento sobre aquela disciplina, a sua dificuldade que você tem em relação a ela e a quantidade de material que você tem que estudar, e também o peso da disciplina na prova. Então, disciplinas que têm maior peso, você tem que dar mais atenção, que tem menor peso, você tem que dar menos atenção. De qualquer forma, eu tenho uma planilha que calcula isso automaticamente para você, gratuitamente, só me mandar nos comentários. Você pode utilizar o método do cronograma de estudo, que é aquele método que você tem uma agenda que você vai organizando o seu conteúdo, e o método do ciclo de estudo, que eu acho melhor, que dá mais flexibilidade, que você monta um ciclo de estudo e vai repetindo ele. E se você tem dificuldade de concentração, pelo menos teste, não é todo mundo que funciona o método Pomodoro, que é mais ou menos você fazer ciclos de estudo de 25 minutos, ciclos não, sessões de estudo de 25 minutos e depois fazer pausas. Bom, eu sei que talvez você não saiba do que eu estou falando, mas isso aqui tudo eu tenho explicação em vídeos, é só me pedir, ok? Bom, você precisa também de bons materiais, de que tenham resultado, que tenham bons professores que aprovam. E eu tenho cupons reais de desconto, e se não achar cupom, me xingue depois nos comentários. Alguns eu não tenho, mas a maioria eu tenho, mas me xinga se tiver algum problema e me avise que eu vou tentar arrumar, ok? Se tiver algum problema. Para iniciantes eu recomendo o Gran Curso Online. Por quê? Porque eu entendo que ele tem uma formatação amigável, professores interessantes, pegam ali pela mão, te levam gentilmente até o conhecimento. Então eu acho que para iniciantes, tenho certeza que para iniciantes é uma das melhores opções. Para quem já é estudioso, é avançado, se você, mesmo que está começando, aquela pessoa nerdzinha que se mata estudando, não tem problema com leituras extensas, ou quem já está estudando há algum tempo, eu recomendo o Estratégia Concurso, porque é o curso que mais aprova. Só que não é todo iniciante que consegue se adaptar ao método do Estratégia, porque ele é um pouco mais denso, são PDFs densos, são muitos detalhes, não é todo mundo que se adapta. Então por isso que para iniciante eu começo com um Gran Curso que também tem bons resultados. Quem tem pouco tempo de estudar, eu recomendo o Exponencial Concurso, porque ele trabalha com isso, com aprendizado acelerado e com bons resultados. Ele condensa a matéria com bons resultados. Também poderia pensar aí, se você é da área militar, o Alfacom, se você é avançado também, o Direção Concursos. Área policial também o Alfacom. Existem outros cursos bons, só me manda aí que a gente pode conversar sobre isso. E cuidado com as apostilas, a maior parte dos concursos, essas apostilas impressas não são suficientes. Bom, o seu emocional é muito importante, você cuidar até o dia da prova. Você vai ter que estudar o máximo que der. E como é que você sabe que é esse máximo? Aquele momento que você já não consegue mais raciocinar, chegou ao máximo, aí você descansa, tenta estudar de novo. Se não está raciocinando, descansa mais. E é isso, você vai tentando descobrir o seu tempo máximo. Você tem que ter um descanso, com certeza, tem que dormir bem e cuidado aí com os exageros, com festas, álcools e tudo mais, não é o momento disso. Uma boa alimentação, básico aí, comer nutrientes bons, cuidado com açúcar, cuidado com álcool. Exercícios físicos ajudam você a oxigenar o cérebro e ter melhores resultados. E tente achar ferramentas para lidar com a ansiedade, ou meditação, ou de repente exercício físico ajuda, o bom sono ajuda, mas tente aí arranjar ferramentas, se necessário, até faça terapia ou procure medicamentos, ok? Tem solução, tudo tem solução. Bom,
Vamos falar sobre a estratégia. Se você está iniciando, você certamente não vai ter tempo de estudar tudo, então estude apenas o que tradicionalmente mais cai no concurso, ok? Se você já é avançado, cuidado. O maior erro que você faz aqui é estudar aquilo que você já estudou. Não fique lendo e relendo o material. Parta para as questões e revisões. Aquilo que você tiver dificuldade, aí sim você volta no material escrito. 90% do seu tempo vai ser revisões e questões, 10% de material escrito, ok? O maior erro é esse. E é isso aí. Desejo todo o sucesso do mundo para você. Depois volte aqui e vamos comemorar junto a sua aprovação. Abração e sucesso!